Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Chegou a nossa segunda-feira para nossa segunda aula ao vivo de Bem-Estar de Animais de Produção. Esperando o professor entrar aqui, vou dar os recadinhos iniciais até ele já entrar aqui para dar a aula. Deixa eu ver aqui. Professor, tá me ouvindo? Conseguiu ligar o microfone? Tá desligado o microfone ainda. Eu não habilitei aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Hoje deu professor. Então, certo aqui. ai, que coisa boa. Deixa eu só passar os recados iniciais e aí a gente já inicia, tá bom? Ok. Deixa eu só compartilhar minha tela. Bom, pessoal, segunda semana, na segunda-feira, a gente teve liberação de duas atividades hoje, que são aquelas 10 questões de múltipla escolha para cada atividade 2 e 3 de estudo. Além disso, vou reforçar o recadinho aqui das atividades de extensão, que é aquelas atividades que vocês têm que realizar, que foi obrigatoriedade do MEC, então toda universidade tem que realizar, que tem que ser 10% da carga horária do curso. Então não deixem para a última hora, porque se vocês não realizarem essa carga horária, não cola grau, tá bom? Entrem lá na parte de extensão, confira os projetos que tem lá disponíveis para vocês e qualquer dúvida é só mandar para mim no Fale com o Mediador. Professor, vamos tentar subir seus slides. Se não subir, eu compartilho por aqui. Tá, eu vou tentar compartilhar aqui. Eu mandei a apresentação, que também fiz umas pequenas alteraçõezinhas, tá? Se caso eu não conseguir, dá para você acessar ali no que eu passei para você. Vamos tentar aqui. Já baixei já ele já. Tá no modo apresentação? Ainda não. Agora tá. Como é que tá aí? Ainda não ficou grande. Eu Vamos vou tentar de subir eles por novo. aqui. Achei uma nova Tá, forma. pode Tá, ser. de compartilhar, Então, fazer um beleza. favor. Fica mais fácil, então. Tá conseguindo ver? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Vê se você consegue passar, fazendo um favor. Ah, sim. Excelente. Beleza, então, Consigo passar. professor. Boa aula, qualquer coisa é só me chamar que eu volto, tá bom? Excelente, professor Pablo, obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos aí na nossa segunda aula online. Na aula de hoje, a gente tem esse tema aí, principais aspectos no bem-estar de animais de produção. Nessa aula, a gente vai englobar as unidades 2 e 3, tá? Então, serão as duas unidades que serão abordadas aqui, que é manejo e estresse de bem-estar para bovinos e suínos, manejo do estresse e bem-estar na caprinocultura, ovinocultura e cunicultura, manejo do estresse em aves, peixes e jacaré, manejo do estresse em matrizes de reprodução bovinos, suínos e aves. Então aqui eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente da apostila, tá, pessoal? Até porque tem muitos assuntos que acabam se repetindo para as das diferentes espécies, acabam sendo as mesmas informações. Eu vou fazer uma abordagem que mais é, explicativa para vocês. Então, para a aula online, eu acho que fica melhor. E, além disso, trazer algumas informações a mais, acrescentar algumas coisas em relação ao meu conhecimento e também à minha experiência profissional. Então, como sempre, eu espero que vocês participem, tá? Então, com perguntas, seja pelo chat aí, ou se caso tiver algum questionamento para depois da aula, nós seguimos à disposição, ok? Aula passada eu tive problema lá com tosse, então hoje eu estou meio precavido, coloquei um cachecol, estou tomando aqui um chazinho. Espero que não se repita, que minha garganta ainda continua ruim. Então vamos começar aí avaliando esse cenário, né? Alguns animais ali de produção, umas vacas, uma cabra, uma pessoa gritando. Aqueles animais estão sofrendo. Então essa pessoa poderia muito bem ser cada um de vocês, né? Profissionais de bem-estar animal, que deverão identificar animais que estão sofrendo
e deverão tomar atitudes em relação a isso, né? Então, em um cenário de possibilidade de problemas no bem-estar de animal de produção, é necessário capacidade técnica para avaliar se há problemas no bem-estar dos animais envolvidos. Então, como que a gente sabe se esses animais estão em estresse? Então, uh, algumas leituras são fáceis de fazer, o animal sofrendo. Mas a grande maioria delas não são tão simples assim. Exige conhecimento, exige técnica para que nós possamos reconhecer esses sinais desses animais, né? Um exemplo que eu vou colocar também mais para frente, que eu acho bem sintomático em relação a isso, é claudicação em vacas leiteiras. Então, as vacas, elas tendem, claudicação é mancar, né? Então, animal que tem problemas no ambiente, por exemplo, que faz com que elas tenham lesões nos membros, elas vão mancar, né? A gente chama o termo técnico claudicar. E esses animais, eles tendem a esconder essa claudicação. Por quê? Porque no seu meio natural, selvagem, né, os predadores, eles sempre avaliavam aqueles animais que estavam mais debilitados, que estavam mancando. E aí eram esses que eles perseguiam. Então, esses animais, por uma questão de seleção natural, eles acabam escondendo essa manqueira, né, essa claudicação. Então, para você conseguir identificar, se você vê uma vaca realmente mancando, é que ela já está com um grau de claudicação extremamente severo. Mas antes dela mancar visivelmente, ela apresenta alguns sinais que demonstram que ela já está com problema nos membros. E nós temos que intervir antes que ela realmente comece a claudicar, que ela comece a claudicar, né, que seria aquela falhar a perna, né? Então, um membro vai mais rápido do que o outro. Então, esse é um exemplo, né? Existem vários outros que nós vamos citar aí durante a aula, mas que são extremamente importantes nós conhecermos, né, do comportamento dos animais, da fisiologia desses animais, né, do que leva ao estresse e das consequências para os animais desse estresse. Então, diante da situação, você encontra-se apto a realizar essa análise? Né? Você, como profissional de bem-estar animal, consegue realmente analisar os meandros dos sinais dos animais que podem a levar a estresse? Sabe quais são os principais pontos que afetam o bem-estar de animais de produção e como identificá-los? Então, isso que nós vamos abordar. Então, muitas coisas vocês já estudaram aí no material de vocês, né, em todo o conteúdo que o curso ofereceu, mas aqui nós vamos aprofundar em algumas questões. A meta de aprendizagem é apontar as principais causas de estresse dos animais de produção, identificar sinais de animais em estresse e conhecer as medidas para alívio do estresse. Claro que aqui a gente não vai abordar todas as questões com profundidade, né? Aqui a gente vai passar algumas coisas um pouco mais superficiais pelo tempo, mas aqui na aula a gente vai conseguir abordar os principais pontos em relação ao estresse desses animais. Então, falando em estresse, a gente coloca aqui algo que vocês com certeza já viram aí durante o curso, né, em várias situações, que são as esferas de bem-estar animal. A esfera do bem-estar físico, mental e comportamental, todas elas, né, influenciando o bem-estar animal. E eu gosto muito dessa representação, né, do bem-estar, que ficou um pouco desconfigurado, mas tudo bem, a letra ficou para baixo ali, mas não tem problema. Porque isso demonstra o que, na verdade, é uma grande realidade do bem-estar, que é a influência que um bem-estar leva ao outro, né? O que isso significa? Por exemplo, quando a gente fala de estresse térmico, né, que é um dos principais estresses que nós temos aí, que é o mais, onde nós vamos mais detalhar situações. Qual que é a esfera do bem-estar que está sendo prejudicada? É principalmente físico? Mas o físico, ela também vai influenciar o mental do animal. O animal não vai estar legal, ele vai estar com calor, vai estar com todas as respostas fisiológicas referentes a esse estresse físico, né? Mas ele também vai estar com o seu mental influenciado. E o mental dele vai afetar também seu comportamento. Então, ele vai deixar de comer, ele vai deixar de caminhar de forma que seria o normal para essa determinada espécie. Então, o bem-estar animal, ele é de uma forma abrangente. Então, um estresse comportamental, ele vai influenciar físico, ele vai ficar doente, vai influenciar o seu mental,
né? Assim como o estresse mental também influencia o seu físico, o seu comportamental. Então, essas esferas, elas são todas conectadas com a outra, né? E todas elas, qualquer uma delas que seja alterada, né, afeta todas as outras e afeta, com certeza, o bem-estar dos animais. E tendo a gente desequilíbrio, então, né, a gente tendo algo que afete uma ou todas essas esferas, a gente pode considerar que o animal entra em estresse, né? Então começa a ter respostas fisiológicas que demonstram que o seu organismo não está adequado em relação àquela determinada situação. E a primeira que nós vamos falar é o estresse térmico, né? Que é a mais comum que quando nós tratamos de estresse em animais de produção. E para a gente poder falar sobre estresse térmico, o primeiro conceito que a gente precisa ter claro é com relação à zona de termoneutralidade, certo? Então, nesse gráfico aqui, parece complexo, mas não é, vou explicar para vocês, ele consegue demonstrar muito bem essa zona de neutralidade, tá? Então, como que é? Como que a gente faz a leitura desse gráfico? Aqui a gente demonstra aqui a menor temperatura e aqui a maior temperatura, certo? Então, a temperatura aumentando. A linha tracejada, a linha contínua, ela demonstra a temperatura do animal. Então, a maioria das espécies que nós trabalhamos, né, como animais de produção, são animais homeotérmicos. O que isso significa? Significa que eles possuem mecanismos fisiológicos para manter a temperatura corporal independente da temperatura ambiental, certo? Então, vários mecanismos, tanto se o ambiente está frio, ele se aquecer, quanto se o ambiente estiver quente, ele se refrescar. Então, mesmo a temperatura oscilando, então, de menos para mais, a temperatura corporal do animal, ela varia muito pouco. Ela chega a cair somente em limites extremos, para menos e para mais. Mas aqui a gente já tem situações de quase morte, certo? Quando o animal, os mecanismos fisiológicos do animal não conseguem manter essa temperatura corporal, aí a gente já tem situação ali do animal beirando a morte, certo? E a gente tem, então, uma zona aonde... desculpa. E aqui nessa zona linha tracejada, a gente tem a resposta fisiológica do animal. Então, quando a gente trata de zona de termoneutralidade, é o limite de temperatura inferior e superior, aonde o animal não gasta nenhum mecanismo fisiológico para manter a sua temperatura. Ou seja, a temperatura está dentro do padrão que mantém o seu bem-estar total, né? Então, é a temperatura onde o seu organismo já está adaptado. Então, seria essa faixa aqui, certo? Então, a temperatura oscila, a sua temperatura se mantém corporal e não tem gasto fisiológico nenhum para manter essa temperatura. Quando a gente diminui a temperatura além dessa zona de neutralidade, além desse limite, então, para menos, a gente já começa a ter respostas fisiológicas para manter essa temperatura. A temperatura corporal continua sendo mantida. Porém, aqui eu já tenho gastos fisiológicos, né, gastos energéticos para manutenção dessa temperatura, para manter o animal aquecido. E da mesma forma, além do limite superior da zona de termoneutralidade, eu começo também a ter gastos fisiológicos, gastos energéticos, para que esse animal se mantenha nessa temperatura. E aí, quando a gente passa de uma temperatura que aqui o animal, né, fora da zona de termoneutralidade, ele já está em estresse, né? O seu organismo já está tendo que trabalhar para manter essa temperatura. Mas tem um ponto, né, que se representa daqui para frente, que essa resposta fisiológica para manter a temperatura já não é mais suficiente. Então, a gente começa a ter alteração da temperatura corporal. Aí aqui a gente já considera a hipertermia, aí já é um agravamento do estresse térmico do animal, né? Tanto para mais na hipertermia, né, uma temperatura superior, quanto para menos na hipotermia. Então, zona de termoneutralidade, então, nada mais é do que isso, que é a temperatura, o limite de temperatura inferior e superior, onde o animal não precisa gastar nada de seus recursos fisiológicos e energéticos para manter a sua temperatura corporal, ok? Essa zona, né, de limite inferior e superior de termoneutralidade,
ela varia conforme a espécie, certo? Então, cada espécie vai ter uma zona de termoneutralidade. Claro que isso, né, é muito fácil da gente perceber que existem espécies que são mais adaptadas para o frio e espécies mais adaptadas para o calor. Então, as espécies mais adaptadas para o frio, a termo de neutralidade, a zona de termoneutralidade, ela vai ser um limite mais, né, vai ser dentro de um limite mais inferior, e as espécies mais adaptadas para o calor vai ser um limite mais superior, certo? Mas além da espécie, a gente tem também outros aspectos que interferem nessa zona de termoneutralidade, que seria a raça. Então, dentro de uma espécie, eu posso ter raças que são adaptadas mais para o frio e outras mais para o calor. Por exemplo, bovinos europeus, a zona de termoneutralidade para os europeus é de -1 graus a 16 graus. Então, já é num limite mais inferior em relação a zebuínos, que são raças mais adaptadas para o calor, onde essa zona de termoneutralidade é de 10 a 27 graus, certo? Outra questão que afeta a zona de termoneutralidade é a idade. Então, dentro de uma mesma raça, dentro de uma mesma espécie, dentro de uma mesma raça, a idade também ela muda conforme a zona de termoneutralidade ela muda conforme a idade. Por exemplo, leitões versus matrizes. Os leitões eles possuem uma zona de termoneutralidade superior às matrizes. Então, num dia calor, muito quente, os leitãozinhos estão ok, estão felizes. Já as matrizes já estão no estresse extremo. Já num dia frio, as matrizes estão legal, estão fresquinha ali, e os leitãozinhos estão morrendo de frio, né? Um outro exemplo típico desse são pintos e frangos. Isso a gente, acho que é até mais fácil de evidenciar, né? A galinha aquecendo o pintinho ali nas suas asas, porque os pintinhos eles necessitam de uma temperatura de termoneutralidade mais alta do que quando adultos. Tá? Depois a gente vai mostrar mais fotos sobre isso. E dentro da mesma espécie, da mesma raça, da mesma idade, a gente tem uma outra questão que muda a zona de termoneutralidade, que é o nível de produção. Tá? Então, isso tem a ver com incremento calórico. Isso é uma coisa importante da gente definir. O que seria um incremento calórico? Então, para evidenciar muito bem o que é incremento calórico, quando a gente está em repouso, né, numa temperatura, vamos dizer assim, amena, nós seres humanos mesmo. E aí a gente resolve correr. Então, no 21 graus, você está ok, você não está nem com frio nem com calor. Aí depende também da região do Brasil, né? Quem é do Nordeste, 21 graus, né? Norte e Nordeste já vai estar morrendo de frio. Eu que sou aqui do Sul, 21 graus, a gente está de camiseta, né? Mas com 21 graus, né? Você está ok. Se você começa a correr, né? Começa a correr 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, você começa a transpirar e o calor seu aumenta. Por que acontece isso? Por que você tem esse aumento de calor? Porque quando você faz atividade física, você, né, você requer a energia, a produção de energia pelo organismo. Vou tentar falar mais baixo aqui, porque senão não vou aguentar até o final. Então, você requer energia para o organismo para realizar o movimento. E nessa produção de energia para realizar o movimento, a gente tem uma perda de calor, uma perda de energia através de calor, certo? Isso tudo através lá do ciclo de Krebs, que a gente é uma perda de ATP diante do requerimento de produção de energia, que a gente chama de incremento calórico. Então, uma perda de calor decorrente a isso. A gente citou aqui uma questão de movimento, mas qualquer resposta fisiológica, onde são aumentados todos os mecanismos fisiológicos, a gente também tem essa questão do incremento calórico, né? Então, por exemplo, numa situação de estresse, você pode estar parado ali, e aí acelera o coração, você está estressado ali, né? Alguém soube alguma coisa, algum segredo seu que ninguém poderia saber, coração acelera, você começa a transpirar, começa a sentir um calor, começa a tirar a blusa, porque a sua fisiologia, né, está toda sendo modificada, e aí você está tendo a produção desse incremento calórico. Tá? E a gente tem também isso nos animais de produção. Né? Conforme a produção do animal, na mesma idade, a mesma raça, a mesma espécie, o animal mais produtivo, mesmo parado, né, mesmo ele paradinho ali, ele vai estar produzindo mais incremento calórico do que o animal que não está em produção. Né? Vou citar exemplo lá mais para frente a foto, né, mas já vou colocar aqui. Por exemplo, uma vaca de alta produção, ela tem um incremento calórico semelhante a nós correndo uma maratona, porque a resposta, a forma como funciona a fisiologia do animal, né?
batimento cardíaco, circulação, isso se assemelha a um maratonista, certo? Então, uma alta produção de incremento calórico, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat que dá para acompanhar. Qualquer coisa vocês podem perguntar aqui no chat, tá, pessoal? E a outra questão bem importante, né, que influencia o estresse térmico é a umidade relativa do ar, tá? Essa é uma questão que influencia muito, mas isso eu vou explicar um pouco mais nos slides à frente, que fica mais fácil de explicar essa questão. Então, falando aí sobre zona de termoneutralidade, né? Como a gente falou, uma raça europeia adaptada ao frio e uma raça zebuína adaptada ao calor. Zona de termoneutralidade em relação à idade. Então, pintinhos, eles têm uma zona de termoneutralidade de 32 a 35 graus. Então, ela é bem estreita essa zona, né? Então, os animais precisam Professor, o ter senhor passou os Pois slides? não? Sim, estou passando aqui. Para mim parece travado no primeiro ainda. Mentira. Aqui eu estou passando. Ou na tela da aula? Da aula aqui, da aula, do próprio Tim. Ó, estou passando aqui, ó. Será que ele não foi, então? Não sei, porque para mim não tinha parecido que tinha passado. Tava passando agora, parece que travou. Tá em qual slide o seu? Tá no zona de termoneutralidade. Ah, tá. Aí eu passei um e não veio, então. Vou tentar passar no próximo. Tem duas fotos aí? Tem. Ah, então agora foi. Então, beleza. Só um Então, né, pouco. como eu estava relatando, se caso ele. Peraí, não, não foi não, professor. Travou. Oi, professor Leandro, o senhor levantou a mão? Passa de novo, professor. Não tá indo, eu acho. Ó, vou voltar. Aqui está o gráfico. Não, pra mim travou de novo. Ah, o aluno que tem que passar, então cada um passa o seu. O André está colocando lá no meu, está interativo, estou passando manualmente. É isso que eu ia falar. Boa noite, professor Rafael. Tudo bem? Boa noite, professor Leandro. Tudo bem e você? Tudo em paz. É isso. Eu falei assim, eu vou abrir para falar porque eu estou assistindo aqui. Então, tá interativo. A gente vai passando aqui. Eu tenho como sincronizar Ah, com o apresentador. Professor, passa aí para a gente ver. passei, vou passar mais um. Pra mim não tá passando, é porque na Ele aula não está anterior, passando. na aula anterior a professora tava passando, tava acompanhando. O meu acompanhou, só que agora parece que travou. Tá, como que a gente faz então? Cada um passa o seu? Ali aparece a opção para todos passarem, né? Ou a gente faz de forma diferente? Eu acho que o professor pode parar de compartilhar e voltar a compartilhar novamente. Vamos ver. Professor Pablo, né? Deixa eu parar e compartilhar novamente. Vê se você consegue passar agora, professor, novamente. Tá abrindo aqui. Vamos lá. Estou passando. Ele não está passando. Eu Pablo, passo. é você que está compartilhando? Aham, é porque o do professor, a janela dele não tá abrindo no modo Uhum. apresentação. É a hora que passa aí, Pablo, pra gente. É a hora que você passa, ele passa. Então vamos. Você passa então para mim, professor? Passo, é porque eu fiquei preocupado, porque na outra aula a professora tava conseguindo passar. Mas tudo bem, não tem Então, problema não, professor. então tá. Vamos então para o slide onde tem os pintinhos e os frangos. Professor, vou me retirar, deixar vocês à vontade aí. Perdão por ter entrado aqui no meio da aula, mas era só para falar que não estava passando. Tudo bem, obrigado, Até professor. mais, gente. Tchau, tchau. Boa Até noite. Boa mais. Tchau. aula. Deu certo, professor?
Só me avisar só me avisar para ir passando, professor, que eu vou Tá. passando, tá bom? Então, você está aí no pintinho nos frangos, né? Isso, Então, retomando, então, né, os pintinhos, a zona de termoneutralidade para eles é de 32 a 35 graus. Já para frangos, já em fase final ali de terminação, lá com seus 40 dias, 42 dias, a zona de termoneutralidade é de 18 a 28 graus, né? Então, bem inferior em relação aos pintinhos. Então, por isso que esse sistema, até já entrando até em algumas medidas que são usadas para trabalhar essa questão da zona de termoneutralidade em relação às diferentes idades, é que em pintinhos a gente usa isso, a gente usa um aquecimento, né? Normalmente pode ser feito com lâmpada, mas utiliza-se também com aquecimento a gás, onde sai, esse aqui é com lâmpada, mas o mais comum nas granjas maiores é um aquecimento onde eles fazem um aquecimento ou com gás ou com lenha, eles queimam ali esse material, e aí esse ar quente ele é colocado em tubos e despejado ali no local onde estão os pintinhos, né? Aí normalmente eles fazem, essa aqui é uma granja pequena, né? Então a cânula ali é pequena, mas às vezes eles fazem, normalmente é uma redoma maior, aonde os pintinhos ficam embaixo recebendo esse ar quente, né? Claro que se a temperatura estiver fria, se for dias quentes, nem precisa desse aquecimento, mas toda a granja, né, precisa ter esse tipo de estrutura para essas fases iniciais. E também, né, essa parte que acaba delimitando os animais um espaço menor para eles manter aquecido naquele local onde eles estão, né? E os frangos já é diferente, então a gente tem que ter estrutura para refrescá-los, seja ventiladores, sejam nebulizadores, né? Isso a gente vai falar depois um pouco melhor mais para frente, mas aqui mais para destacar essa questão da diferença entre as idades e a zona de termoneutralidade. Pode passar, professor. E uma outra situação também semelhante são os porcos, os suínos. Né? Porco não é o termo adequado, né? Porco é aquele que é granja, né? Os suínos que são a forma comercial que nós trabalhamos com esses animais. Então, os suínos, então, no caso, a matriz, a zona de termoneutralidade é 16 a 21 graus. Já os leitões, 32 a 34 graus. E para esses animais, já que os animais ficam junto com a mãe, né, como é que faz? É o mesmo ambiente. Né? No caso dos frangos, a gente tem como a fase, eles vão estar em idades separadas, né? Então, primeiro é pintinho e depois ele é frango, a gente consegue adaptar o ambiente para essa necessidade de zona de termoneutralidade. Suínos, a gente tem esses animais no mesmo ambiente, né? Porque os animais, os leitãozinhos, estão mamando na fêmea. Então, como que é feito? Não sei se já viram isso, né? Talvez algumas pessoas já foram uma granja de suínos, mas muitas vezes não. Então, como que eles fazem para lidar com essa questão? Esse escamoteador, né? Que é uma caixinha ali, ela está aberta, né? Está com a tampa aberta aqui, mas normalmente ela fica fechada. Então, ali tem um aquecimento, normalmente uma lâmpada, né? Bem fechadinha. E aqui tem uma entradinha e saída para os leitões saírem, mamarem e voltarem nesse espaço quente, né? Então, a gente chama de escamoteador. Então, a matriz está numa temperatura ali boa, às vezes até, de repente, necessita de um ventilador para ela, enquanto os leitões estão num ambiente mais aquecido. Pode passar, professor. E aí, né, um outro conceito que nós falamos, que é o nível de produção em relação à zona de termoneutralidade. Deixa eu só fechar aqui que está me atrapalhando. Nível de produção, é aquilo que eu falei. Então, uma vaca de 144 litros, aqui eu coloquei um exemplo extremo, 144 litros por dia, é uma vaca de torneio leiteiro, né? Então, vacas de torneio leiteiro, elas chegam nessa produção diária. É um útero cheio, olha as veias dela extremamente calibrosas, o coração bombando, muito sangue ali para produzir essa quantidade de leite, em relação a uma vaca seca, né? Que está lá no pasto, inclusive, que normalmente a vaca seca fica no pasto. Então, qual que é o incremento calórico de cada uma delas? Com certeza, a vaca que tem alta produção, ela esquenta sozinha, ela parada, numa mesma situação da vaca seca, ela esquenta muito mais, então essa zona de termoneutralidade, ela acaba subindo em relação à vaca seca, certo? Pode passar, professor. Um outro exemplo também é a evolução do frango de corte, né? Então, não sei se vocês já viram essa foto, mas ela é bem emblemática.
Então, o frango lá em 1956, que é os primórdios do frango de corte, ele com 56 dias, ele pesava 900 gramas. Em 1978, ele com 56 dias pesou 1.800 gramas. Em 2005, 4.200 gramas. Né? Isso demonstra a evolução genética dessa espécie para conseguir ganhar peso mais rápido, certo? Então, aqui só salientando, não é hormônio, né? Então, jamais podemos cair nesse mito de que os frangos são mais pesados e ganham tanto peso tão rápido por questão de hormônios. Não é. Isso é genética. Eles foram selecionados geneticamente, de geração a geração, para conseguirem atingir esse ganho de peso extremamente alto. Então, esse animal, ele sofre muito mais com calor do que um animal lá de 1956, porque o seu metabolismo está muito mais acelerado para suportar esse ganho de peso mais intenso, certo? Então, o incremento calórico desse animal de hoje, e a gente pode dizer que hoje até mais ganho de peso ainda maior, né, de 20 anos após, né, a gente tem hoje, os frangos normalmente são abatidos com 42 dias, pesando 3 quilos, 3,5 kg, né? Então, é um ganho de peso muito alto. Então, esses animais também têm um incremento maior, eles sofrem com calor muito mais do que antes. O animal de granja, ele sofre com calor mais do que um animal caipira, que não tem essa seleção genética para esse ganho de peso tão acelerado, certo? Pode passar, professor. Uma outra questão que a gente vai abordar aqui é em relação à umidade e estresse térmico. Esse é um ponto muito importante que tem que ficar claro para vocês, tá? Aqui vamos falar primeiro, para abordar essa questão da umidade e estresse térmico, as formas com que os animais eles utilizam para se refrescarem, né? Então, são basicamente 4 formas, que é a primeira, a radiação. Então, a radiação é a forma como o sol esquenta superfícies e o sol esquenta animais. Então, a radiação solar, ela incide e aumenta a temperatura. E a radiação também, a superfície, o próprio animal, também emite essa radiação para se livrar do calor, certo? Só que a radiação é uma das formas mais ineficazes de perder calor. É boa para ganhar calor, mas de perder ela é muito fraca. Uma outra forma de perder calor é através da condução. Como que isso funciona? Então, através do animal numa superfície mais fresca do que o seu corpo, ele ali pode se deitar, ele pode estar em contato direto com essa superfície, aonde ele vai, por condução, trocar o calor. Então, ele mais quente troca calor para a superfície que está mais fria, né? E dentro nesse mecanismo fisiológico, a gente tem algumas alterações, né? Como são homeotérmicos, que tendem a manter a sua temperatura em relação ao ambiente. Então, como que ele faz para alterar sua fisiologia para manter sua temperatura em relação à condução? Vasodilatação é uma delas e aumento da frequência cardíaca, ou seja, o sangue acaba circulando em maior quantidade na superfície da pele do animal para que essa troca calórica seja maior não só na pele, mas também por todo o corpo, porque esse sangue vai refrescar ali na pele e volta para o corpo, para o interior do organismo mais fresco, certo? É uma forma de troca de calor, mas não é uma forma tão eficaz. Uma outra forma é a convecção. A convecção nada mais é que o vento passando pelo corpo do animal e levando esse calor, né? E a alteração fisiológica para utilizar essa forma de troca de calor da convecção também é vasodilatação e aumento da frequência cardíaca. Então, o vento ele passando no corpo do animal, né, os vasos sanguíneos dilatados, ele acaba levando o calor e a superfície do animal mais fresca acaba levando para o interior do animal, ficando mais fresco também, né? Com temperaturas mais frias para dentro do seu organismo. E por fim, que é a mais importante forma de troca de calor em termos de resposta fisiológica quando o animal está em estresse térmico, né, em termos de calor, que é a evaporação, tá? Então, o que que com a evaporação? E aqui é muito importante. Quando a gente tem a água, né, em contato com o animal, seja através da pele, seja através do trato respiratório, quando essa água evapora, né, essa forma dela se transformar do meio líquido para o meio gasoso, ela retira muito calor.
Então, uma forma muito eficaz de refrescar, do animal conseguir se refrescar, é através da evaporação, tá? Então, alguns animais utilizam esse recurso através, por exemplo, da transpiração. Nós somos os animais, não sei se vocês sabem, que mais transpiram, né? Isso é uma das formas que a seleção fez conosco foi fazer com que nós transpiremos bastante, né? Só que a maioria dos animais não transpiram ou transpiram muito pouco, né? Então, por exemplo, cachorro não transpira, você tem pouquíssimas glândulas sudoríparas. Vacas, ruminantes também não. Equinos têm um pouco mais de glândulas sudoríparas, mas também não é uma quantidade tão grande igual a nossa. Então, como que eles utilizam a evaporação para conseguir manter a sua temperatura, para refrescar a sua temperatura? Através do trato respiratório. Como que eles fazem isso? Aumentando a respiração. Então, o trato respiratório ele tem bastante secreção, então o suor, que seria o nosso suor na nossa pele, então o trato respiratório ele coloca bastante líquido no trato respiratório ali, nas vias respiratórias superiores, e aquilo, o ar passando, ele vai evaporando, né? Então é uma forma ali de forçar a evaporação do ar, e esse ar essa evaporação acaba refrescando todo o trato respiratório. E o trato respiratório, tendo circulação sanguínea, o sangue acaba levando o sangue mais frio para outras partes do corpo e refrescando todo o corpo do animal, certo? Então, a evaporação ela é importante, só frisando, não só para sudorese, não só para quem transpira, mas também no trato respiratório. Por isso que a gente vê os cachorros, né, com a língua para fora. Aí o cachorro ele tem um mecanismo acessório além da respiração, que é a língua, né? Que é um órgão que ele utiliza ali para refrescar o seu corpo. Por isso que ele baba mais, porque ele tem que ter água ali, e aí ele arfando, acaba evaporando a água e refrescando. A grande maioria das espécies, elas utilizam o aumento da frequência respiratória e aumento de secreção de líquido no trato respiratório. Então, frangos, por exemplo, quando estão em estresse calórico, a atitude que a gente vê é o animal com o bico aberto para aumentar a frequência respiratória e ele também aumentando essa quantidade de respiração, né? Então, o animal fica com o biquinho aberto, né? Ali respirando. E os bovinos, da mesma forma, eles não abrem a boca, só com calor extremo as vacas podem fazer um comportamento semelhante ao cão, ele abre a boca e coloca a língua para fora. Mas o normal é só aumentar a respiração, né? E ela acaba até saindo líquido assim pelas narinas, né? Demonstrando justamente esse aumento da frequência respiratória e aumento da secreção de líquidos para aumentar a evaporação do trato respiratório, certo? E por que isso é importante em relação à umidade? Se ficou bem claro, deixa eu só ver a pergunta aqui. Professor, o senhor viu que bezerros alguns... Ah, sim, aí é uma tendência, né? Professor, o senhor viu que bezerros angus com DNA editado já mostram adaptação com o calor do Brasil. Eu não tinha visto isso, não. Mas essa questão da edição genética promete muitas coisas, né? Então, o futuro aí que a gente vai ver do melhoramento genético é através dos CRISPs, né? Que fazem a edição genética tanto do animal. CRISP é um animal vivo, né? Mas também pode ser feito lá no embrião para que ele tenha modificações que sejam desejáveis. Já existem algumas coisas em relação a isso, mas com calor eu nunca tinha visto, não. Por que isso é importante em relação à umidade? Se a evaporação ela é tão importante para que o animal consiga manter a sua temperatura, né, em caso de extremo de calor, né, uma temperatura muito quente, a umidade do ar ela é melhor ou ela é pior para essa troca de temperatura? O que vocês acham? Alguém quer palpitar aí? Eu quero pelo menos uma resposta. A umidade do ar mais alta, ela é melhor para que o animal consiga manter a sua temperatura mais fresca, né, no caso de um calor, ou a temperatura mais baixa? Alguém se arrisca? Ninguém vai arriscar? Enquanto eu vou tomando meu chazinho aqui. A umidade mais baixa é melhor. Exatamente, André, é isso mesmo. Então, por quê? Às vezes as pessoas confundem. Pô, se a umidade é boa, quanto mais umidade, melhor a evaporação dele. Não, o contrário, né? Se eu tenho uma umidade relativa do ar
A Roseli também chutou certo, mais baixa. Se eu tenho uma umidade relativa do ar muito alta, então já tenho água no ambiente. Então a evaporação do animal, seja da pele quanto do trato respiratório, ela vai ser mais ineficiente, né? Então o animal vai ter mais dificuldade de perder o calor através da evaporação. E quando eu tenho uma umidade relativa do ar mais baixa, a evaporação ela se torna mais fácil. Então a forma do animal se refrescar acaba sendo melhor, tá? Então esse gráfico aqui, pode passar, professor? Esse gráfico aqui eu acho muito bom, parece meio visualmente não muito bom, mas ele é muito interessante que demonstra isso, que é a umidade do ar versus sensação térmica em vacas leiteiras, tá? Então aqui na linha vertical eu tenho temperatura do ambiente e na linha horizontal eu tenho a umidade do ar. E o encontro delas eu tenho o índice termo-umidade, certo? E a gente, na verdade, então, mais importante do que a temperatura, né, é esse índice que determina se o animal vai estar em estresse térmico ou não, tá? Então, por exemplo, em verde, eu tenho um animal que está totalmente sem estresse, totalmente em seu bem-estar, ok? Aqui em rosinha, a gente tem um animal que está em seu bem-estar, mas já está no limite para estar no estresse. Em amarelo, eu tenho um animal em estresse moderado. Em laranja aqui, meio bege, é um animal que já está em estresse. Em vermelho, em estresse mais avançado. Em vermelho escuro, aqui já está no estresse severo, tá? E aí eu ampliei aqui eu peguei uma faixa desse gráfico aqui e ampliei. E peguei uma faixa de temperatura, né? Uma temperatura quente, mais, né? Uma temperatura mais quente mesmo, né? De 27 a 30 graus, certo? A gente percebe que, por exemplo, numa temperatura de 27 graus, numa umidade baixa, a gente tem o índice de 68. Então, o animal vai estar num estresse moderado. Só que na mesma temperatura, e eu levar essa temperatura lá para 80%, 90% do ar, de 68, esse índice vai para 79, ele já passa para um estresse mais avançado. Se eu pegar, por exemplo, uma temperatura de 29 graus, numa baixa umidade do ar, né, próximo 30%, 40%, a gente tem o animal também em estresse moderado. Quando a gente coloca a umidade aumentando, eu já passo para um estresse mais elevado. E quando eu passo para mais umidade do ar, aqui ó, a gente já vai tendo um estresse intenso, certo? Então, na mesma temperatura, conforme eu aumento a umidade, eu aumento esse índice temperatura-umidade e também aumento o estresse térmico do animal, certo? Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Pode passar, professor. Então, avaliação do estresse térmico. Então, como que a gente avalia o estresse térmico dos animais? A gente pode fazer medidas ambientais, que é índice de temperatura e umidade, né, que é conforme o gráfico que eu mostrei anteriormente. A temperatura do globo, né, que é a radiação. Deixa eu só ver a pergunta do André aqui. Professor, os cães em dia de calor, para regular a temperatura do cão, utilizamos água sobre a cabeça antes de ofertá-la para que possa beber. Claro, em pequenas quantidades. Vacas e outros animais de campo, pode-se utilizar o mesmo método ou não faz diferença? André, eu vou responder essa pergunta um pouquinho mais adiante, tá? Obrigado pela pergunta e vou pedir para que você espere um pouquinho que a gente vai responder ela, ok? Então, medidas ambientais, índice de temperatura e umidade de temperatura do globo, que seria a radiação, certo? Então, são formas da gente medir possibilidades dos animais estarem em estresse. E tem medidas que a gente pode fazer nos animais, que é a temperatura retal, né, que a gente sempre, em animais, a gente faz essa temperatura através do reto. Frequência respiratória, igual eu comentei com vocês, o mecanismo de troca calórica que eles mais utilizam é o aumento da frequência respiratória para aumentar a evaporação. A frequência cardíaca, que ela aumenta também para aumentar, principalmente por convecção e por condução. Em coelhos, especificamente, a gente tem a temperatura da orelha, certo? Na orelha, no caso de coelhos, eles utilizam esse órgão principal para regular sua temperatura. Então, medir a temperatura da orelha do coelho também é uma forma da gente conseguir fazer essa medida. Mas de todas essas, vamos falar na forma prática aqui, a mais comum que a gente vai utilizar
essas outras que nós falamos aqui são muito bem utilizadas em pesquisa, mas na prática, eu chego na propriedade, você não vai ficar medindo temperatura do animal, você não vai ficar pedindo temperatura do ar, umidade do ar, isso não é usado. O que a gente vê mesmo é o comportamento dos animais, que nos diz muito mais que qualquer índice, né? Claro que quando a gente precisa apurar um pouco mais essa avaliação, a gente vai para essas medidas que nós comentamos, mas o que importa mais para nós é o comportamento dos animais. Então, por exemplo, o consumo. Então, é muito comum um animal com estresse térmico baixar o consumo. Por que ele baixa o consumo? Porque é um mecanismo fisiológico, porque a alimentação ela aumenta o incremento calórico. Então, o trato digestivo trabalhando para digerir o alimento, ele causa um incremento calórico muito alto, então o animal esquenta mais. Então, um mecanismo fisiológico, um dos mecanismos fisiológicos para aliviar o estresse térmico é diminuir o consumo, né, e diminuir o incremento calórico em relação à digestão. O desempenho. Então, automaticamente, animais de estresse calórico vão ter menor desempenho, tanto produtivo quanto reprodutivo. É uma das principais causas no Brasil de problemas reprodutivos em vacas leiteiras, ou até gado de corte, principalmente os europeus, também em outras espécies, suínos, várias outras espécies, o estresse térmico é uma das causas do baixo desempenho reprodutivo, certo? Os animais, tanto o comportamento reprodutivo é diminuído, quanto a gente tem respostas fisiológicas que o organismo acaba tendo para não manter a gestação, certo? Tem vários mecanismos, aí, vamos entrar em detalhes, que o organismo faz para eliminar a gestação quando tem um estresse calórico. Em aves, as asas afastadas do corpo, o pescoço estendido, então tudo isso para aumentar a área de convecção, né? No caso de frio, penas arrepiadas, o animal encurujado, aglomeração, né? Então, eu até vou citar aqui um exemplo não muito feliz sobre isso, né? Uma das coisas que eu faço no meu trabalho é quando a gente tem mortalidade, no trabalho que eu sou fiscal de defesa agropecuária, né? Já falei para vocês em outras oportunidades, toda vez que tem mortalidade em frangos, nós somos notificados, né? O Serviço Veterinário Oficial ele é notificado e a gente precisa atender para saber qual foi o motivo dessa mortalidade e descartar doenças que são de controle obrigatório, né? Inclusive, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso. E um caso bem que acaba sendo comum, né, em mortes de pintinhos, é quando tem frio, né, e acaba o sistema de aquecimento da granja acaba falhando, né, às vezes quebra o motor que gera calor, o aquecimento não é suficiente, tem alguma falha ali, e os pintinhos eles passam frio durante a noite, eles morrem por um atropelando o outro, eles vão se aglomerando, vai um pisando no outro, é a cena mais horrível que tem, né, os pintinhos todos amassados um em cima do outro ali, eles acabam sufocando no outro, se achatando mesmo, então eles morrem por conta da aglomeração, né? Então essa é uma questão que a gente observa, mas claro, mesmo que não tenha nesse extremo, você vê que os pintinhos estão muito aglomerados e não estão realizando o seu comportamento normal, então a temperatura, não precisa nem lá medir a temperatura, né? A gente sabe, os animais estão nos dizendo que eles estão passando frio. Pode passar, professor. Então, estratégias para evitar o estresse térmico, né? Sombreamento, a gente diminui a ganho de calor pela radiação, telhas de cerâmicas também, né? Então, a radiação, outros tipos de telha, elas acabam retendo mais o calor e esquentando mais o ambiente. A telha de cerâmica, ela reflete mais a radiação, né? Então ela é mais eficaz. O resfriamento pela água, a ventilação ou sistema de pressão negativa, painéis evaporativos, o resfriamento e a questão da ventilação, eu vou falar mais para frente nos slides, eu acho que é melhor para explicar. O manejo nutricional, que é uma das formas que não é assim, não é o pulo do gato para refrescar os animais, né? Mas é uma alternativa. Então, dentro do manejo nutricional, basicamente o que é utilizado é realizar qualquer dieta que exija menos o trato digestivo, né? Resumindo, é isso. Então, por exemplo, ao invés de utilizar proteína, a gente utilizar os aminoácidos já purificados, né? Claro, não substituir toda a proteína, mas diminuir a proteína e utilizando aminoácidos já digeridos, já simplificados, que só vão ser absorvidos, não precisam ser digeridos, é uma maneira de reduzir o estresse. Em vaca leiteira é utilizado muito além disso, né, diminuição de fibra, né, aumento do concentrado, porque a fibra ela gera mais digestão, ela gera mais calor. A utilização de gordura, né, a gente utiliza gordura protegida
Então, normalmente em estresse térmico, a gente aumenta a inclusão da gordura, porque ela exige menor digestão, é uma energia mais fácil para o animal, né, mais adensada e mais fácil. E tosquia, né, no caso principalmente de coelhos que têm pelo, de carneiros, ovelhas, que são os animais peludos, tosquiar os animais, certo? Pode passar, professor. E agora vamos responder a pergunta do André. Ventiladores e nebulizadores, né? Ou até não necessariamente nebulizadores, que é a água direto ali no animal. Isso é uma questão bem, assim, vou falar para vocês assim de uma forma bem prática, tá? Como a gente lida aí no dia a dia quando eu lidava lá com esses animais. Quando a gente quer refrescar o animal, né? Vamos pensar assim numa granja, tanto isso serve muito para frango quanto para vacas. Se eu quero refrescar o animal, e eu tenho só uma alternativa para refrescar, o produtor só pode investir em uma coisa. Qual que vai ser a opção dele, né? Então, primeiro, ventilador, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é ventilador. Se ele pode fazer algo a mais, ele vai fazer um nebulizador, ou nebulização é que a água fique no ar, né? Ela não chegue em contato com o animal. Então, isso é muito utilizado em frangos, porque o frango, ele molhar as penas, ele causa uma série de problemas, inclusive sanitários. Então, começou a tosse. Então, para frango, a gente utiliza a nebulização, para a gente conseguir refrescar o ambiente pela evaporação. Então, a gente joga a nebulização, essas gotículas de ar, elas evaporam e refrescam o ambiente, certo? Só que se eu não tiver... Então, são as estratégias. Só que se eu escolher, por exemplo, vamos colocar em vaca leiteira, eu colocar uma nebulização ou colocar o jato de água, que é muito utilizado em cima da água, né, para refrescar os animais sem ter ventilador. E eu pego um dia que não tem vento, a sensação térmica das vacas vai piorar. Por que vai piorar? Porque eu aumento a umidade do ar, então eu estou jogando água, então no momento que a água cai ali, o animal vai ficar fresco. Mas se essa água não evapora, né, eu aumento a umidade do ar com essa água toda ali no ambiente, a taxa de evaporação vai ser baixa, o animal vai estar molhado, mas mesmo assim ele vai estar com estresse térmico. Ele vai piorar o estresse térmico. Eu vou estar aumentando a umidade do ambiente e o estresse do animal vai aumentar. Então, para isso, eu preciso, se eu jogar água, ou eu tenho vento do ambiente, aí essa água vai evaporar. Se eu não tiver vento, eu preciso ter o ventilador. Então, por isso que a gente nunca recomenda colocar somente água. A gente sempre coloca água e coloca o ventilador para que essa água evapore e vá para fora do ambiente, ela não fique retida ali. Senão eu vou estar piorando o estresse térmico das vacas, certo? Mas são duas medidas extremamente eficientes, né? A junção de nebulizadores, que pode ser tanto nebulizador no caso das vacas, né? Para os frangos é só nebulizador, que é para o ambiente, não pode molhar as penas. Mas as vacas a gente pode tanto nebulizar para manter a evaporação do ar e manter o ar mais fresco, junto com o ventilador, ou eu posso jogar água direto nos animais, também é muito eficiente, que daí aumenta pela evaporação da superfície dos animais, junto com a convecção do vento ali, que vai garantir que essa água evapore, eu tenho uma forma de resfriamento muito eficaz, certo? Aí, para vacas de leite, eu estou falando demais aqui, eu acho que vou me atrasar na aula, mas vamos lá. Para vacas de leite, inclusive, uma questão bem interessante é o seguinte, tá, eu vou colocar ventilador, eu tenho ventilador e o nebulizador. Aonde que eu coloco? Eu coloco no coxo, na linha de coxo, no caso de freestyle, certo, pessoal? Onde as vacas comem aqui e tem as camas atrás, onde elas deitam. Aonde que eu vou colocar o nebulizador? Na cama ou na linha de coxo? E o ventilador, onde que eu coloco? Na cama ou na linha de coxo? Então, de forma geral, onde a gente vê melhor resultado, as pesquisas demonstram melhor resultado, é colocar a água no coxo e colocar o ventilador lá na cama, porque a água na cama ela vai tornar a cama úmida, e a gente vai ver ali mais na frente que a cama úmida os animais não deitam bem. Então, eu vou atrapalhar vou causar um outro estresse nos animais que os animais não deitarem, né? Então, eu não coloco água na cama, eu coloco água na linha de coxo, e daí as vacas se umidificam enquanto estão comendo, e aí elas chegam úmidas na cama e o vento refresca elas, e elas ficam totalmente com um estresse assim, muito mais amenizado, né? Então, essa é a forma que mais utilizada.
Se esclareceu, André, se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui que eu respondo. Uma outra forma, que é uma forma, inclusive, mais moderna para aves, inclusive tem algumas granjas de bovinos, de vacas leiteiras, que utilizam também esse sistema. Não é muito comum, mas já está sendo utilizado. Mas em granja, hoje, é a forma mais comum de utilizar para amenizar o estresse térmico, é a forma de pressão negativa, né? Onde a gente utiliza esses exaustores aqui na ponta da granja, a outra ponta ela fica aberta, e aí a gente tem um círculo de ar, né? As laterais são totalmente fechadas, né? A gente chama esse sistema de dark house ou blue house, né? Onde fica totalmente fechado e a gente tem essa corrente de ar constante passando por todo o galpão. Então isso é muito mais eficaz do que ter um ventilador que vai pegar uma área ali, a outra área ela não vai pegar, né? Então esse sistema de exaustão é extremamente importante, é muito eficaz. Então você entra, não sei se alguém já teve essa oportunidade, mas você entra numa granja assim com exaustão, tá um calorzão lá fora, você entra dentro da granja, é muito fresco, né? Então é muito eficaz esse sistema. Agora, fora o estresse ambiental, ou o estresse térmico, né? Vamos falar de algumas questões de estresse ambiental. Tentar acelerar um pouco aqui, porque a aula já está avançada. Então, primeiro, a questão do estresse ambiental é a densidade populacional. Tá? Então, a gente precisa conhecer e respeitar a densidade de cada espécie. Então, tem espécies que elas suportam maior quantidade de animais no mesmo ambiente, e outras espécies não, né? Então a gente tem que conhecer a densidade de cada espécie, inclusive lá no material de vocês, na apostila de vocês, tem para cada espécie qual que é a densidade recomendada, tá? E quando a gente não tem essa densidade recomendada suprida, né? Ou seja, a gente tem uma superlotação, mais animais do que a área suporta em relação ao natural da espécie, a gente tem alguns problemas, como por exemplo sodomia. Não sei se vocês já ouviram falar, já viram, mas, por exemplo, em confinamento de bovinos, quando a gente tem situações de estresse, uma delas, né, a densidade populacional muito alta, os animais, que são mesmo todos machos, eles começam a montar um no outro, né? Inclusive, normalmente, um ou dois animais que acabam sendo os montados, então eles acabam sofrendo muito com esse tipo de atitude, né? E os outros animais que montam também acabam gastando energia, gastando desnecessário aí por conta desse comportamento, que não é só por estresse. A sodomia ela pode ocorrer, né, por outros motivos, mas o estresse, principalmente a densidade populacional, ela tende a agravar a sodomia. Então, brigas por espaço de coxo, né, uma questão de hierarquia ali, é muito comum isso. Vaca leiteira é muito hierárquica, então se você tem uma vaca dominante no coxo, ela não deixa as outras chegarem, e aí quando você tem um pouco espaço de coxo para a quantidade de vacas, isso acaba se tornando muito sério, tá? Local para descanso e sombra também pode ser uma disputa ali, né, para a gente ter um local para descanso e sombra desses animais. Então é importante a gente dividir o lotes por idade, por dominância. Então, se, por exemplo, se você coloca um lote com idades diferentes, os animais mais velhos tendem a ser mais dominantes. Então, mesmo você tendo uma densidade adequada, você vai ter problemas também, porque as idades acabam dando uma disparidade na questão da dominância, certo? E também em lotes que você vê que tem um animal muito dominante e animais muito, muito submissos, é interessante dividir esse lote. Então, coloca os dominantes juntos e os submissos separados para que os submissos acabam não sendo afetados, tá? Então, observar essa questão da densidade, essa questão do comportamento dos animais e dimensionar os animais em relação a isso é extremamente importante. E um outro problema da densidade populacional são a qualidade do ambiente, no caso, os dejetos. Tá? Pode passar, professor. Aqui a gente tem exemplos disso, né? Por exemplo, em tanques onde você tem muito peixe para a quantidade recomendada e esses dejetos, né? O ácido úrico que o peixe produz acaba ficando em grande quantidade e ela acaba sendo tóxica para esses animais. Também confinamentos, né, onde a grande quantidade de animais, muitos dejetos, onde o sistema de limpar esse confinamento não é adequado, você acaba tendo esse problema aí que acaba alterando muito o bem-estar dos animais. Os animais não vão deitar adequado, vão estar sempre sujos, então tem um estresse ambiental decorrente a isso. Uma outra questão da qualidade do ambiente, né, outros aspectos, é local adequado para descanso e deitar, né? Então aqui tem esse gráfico, essa tabela, ela mostra a importância da vaca, no caso de vaca leiteira, deitar.
Então, isso é um ponto que eu abordei bastante para vocês no estudo de caso, não sei se todos viram o estudo de caso, mas eu falei bastante sobre isso. Então, assim, a gente vê que a vaca, né, aqui são os comportamentos normais da vaca e a quantidade de horas por dia que ela acaba gastando em cada um desses comportamentos. A gente consegue notar que a vaca passa muito mais tempo, que é 12 a 14 horas, deitada, repousando, né? Então, 3 a 5 horas comendo, 2 a 3 horas com interação social, 7 a 10 horas ruminando, né? E o restante para outras horas. Então, para a vaca, inclusive, no estudo de caso eu mostro isso, a vaca que mais produz leite, os estudos mostram que o que ela faz de diferente? Ela deita mais. Então, a vaca precisa deitar, né? Ela tem um casco extremamente sensível, pequeno. Se ela não deita, ela tem problema de casco, ela não vai produzir uma produção adequada de leite. Então, isso é extremamente importante para todas as espécies, mas especialmente os bovinos, que são as espécies maiores, né? Onde a gente tem mais problema dos animais ficarem em pé, eles são mais sensíveis em relação a isso. E local adequado para descanso e deitar é um local seco, um local que tenha uma certa maciez para elas deitarem, né? Então é muito comum colocar pó de serra, alguma coisa para manter seco e fofinho ali para elas deitarem, né? Manter sanidade e nutrição adequada dos animais, né? Então, sanidade a gente vai falar na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre sanidade, então não falarei agora. E a nutrição adequada, que é extremamente importante para manter o bem-estar desses animais. Garantir o mínimo de movimentação exigida para cada espécie. A gente tem algumas espécies que a gente tem um problema muito sério em relação a isso, por exemplo, as matrizes de suíno, né? Então, as marrãs que ficam sempre em espaço delimitado, esse é um problema que é muito questionado, existem alternativas para a gente criar esses animais de uma forma diferente, mas ainda é a forma prevalente, né? Então, tem algumas situações que a gente acaba, por questão do sistema produtivo, não consegue fazer o melhor para o animal, mas assim, na medida do possível, a gente tem que respeitar esse mínimo para os animais. E algumas exigências específicas, por exemplo, jacaré, a criação de jacaré precisa ter água, eles são uma espécie que é adaptada tanto para a água quanto para a terra, então ela precisa ter essas duas situações. E estímulos sensoriais, pode passar, professor? Então, aqui na foto, a gente mostra alguns exemplos disso que a gente falou. Então, vacas deitadas no ambiente seco, então não adianta ter a cama só aqui, se ela não estiver adequada, não estiver seca, não estiver fofinha, a vaca não vai deitar, né? Então, isso é extremamente importante. Em relação ao estímulo sensorial, não sei se vocês já viram em algum lugar isso, mas é muito comum eles colocarem essas escovas, né, no local tanto que as vacas ficam, o local onde elas passam, que ela, na hora que a vaca encosta, ela começa a girar e a vaca fica se esfregando, né? Então, isso tem alguma ligação direta com produção? Não, é simplesmente para melhorar o bem-estar dos animais, os animais ficam melhores, com menos estresse e acabam produzindo mais leite. Tem estudos mostrando que esse tipo de sistema faz o animal produzir mais leite, certo? Pode passar, professor. E aqui em caso de suínos, né? Então é muito comum e muito recomendável manter uma lâmina d'água em criação de suínos. Então, normalmente é colocado em desnível, né, as baias dos suínos, e no fundo da baia a gente manter uma lâmina de água para os animais realizarem seu comportamento normal, né, ajudarem a se refrescar e fazer esse comportamento normal que eles têm de fuçar na água ali, de deitar. Então, isso é extremamente recomendado. E também sistemas para qualquer tipo de estrutura para entreter os animais. Então, é muito comum colocar correntes, que os animais ficam mordendo, né? Eles ficam brincando nas correntes, às vezes colocam pneus, os animais ficam brincando, eles ficam mesmo batendo nos pneus. Então, tudo isso são atitudes recomendadas ali para a gente melhorar o ambiente desses animais. Pode passar, professor. Então, avaliação do estresse ambiental. Como que a gente vê se o animal está com o seu ambiente adequado? Primeiro, estereopatias, né? É muito comum a gente observar isso em ambientes estressantes. Os animais tendem a ter movimentos repetitivos, às vezes em círculo, mexendo a cabeça, às vezes aves, por exemplo, que fica batendo a asa sem ser um comportamento normal delas, mas de uma forma estereotipada mesmo, ficar roendo coisas, não por uma forma de curiosidade, mas por uma forma anormal, né? Porque o suíno é normal ele roer algumas coisas, mas quando isso é exacerbado, de uma forma muito intensa, é considerado uma estereopatia, né? Assim como o estresse térmico, os índices zootécnicos, produção e reprodução, também são sinais de estresse ambiental. Score de claudicação, que é o que eu comentei para vocês, então a gente
para conseguir ver se a vaca está deitando bem, se ela está adequada em relação a isso, a gente tem um score de claudicação, que demonstra se a vaca está mancando ou não. E a principal medida que a gente analisa para saber se ela está iniciando a claudicação, como eu disse lá no início da aula, quando ela já está com um casco muito doente, né, com muitas lesões, aí ela vai mancar mesmo. Mas antes disso, ela começa principalmente, o principal sinal, que é quando você chega na propriedade, você vê que está com um problema de casco, é o animal começar a encurvar a coluna. Então, ele anda com a coluna meio encurvada, meio corcunda, assim, né? Então, o normal é a coluna estar reta. Conforme ele vai piorando a qualidade de casco, essa coluna ela vai encurvando. Ela não está mancando ainda, mas é um sinal de claudicação, mesmo sem claudicar, certo? Score de condição corporal, né? Isso aí diz muito sobre o consumo dos animais, sobre a dieta. Comportamento dos animais, observá-los sempre atentamente. Então, isso é uma das coisas principais, é uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida profissional, quando trabalhei a campo com nutrição animal, né? E também com bem-estar animal, era a observar os animais, né? Então, a gente tentar chegar aonde os animais estão exercendo o seu comportamento normal, onde eles não se importam com sua presença, e fica lá observando, ver o que eles estão fazendo, ver qual que se tem alguma coisa anormal. Então, passar um tempo observando os animais faz a gente aprender muito sobre eles, muito mais do que ficar medindo com aparelhinhos ali. Você passar um tempo olhando os animais, você vai conseguir aprender primeiro com eles e vai conseguir tirar bastante conclusões em relação a tudo que está passando por ele, tanto quanto a dieta, quanto com relação também ao estresse desses animais. E monitoramentos são muito importantes, principalmente em peixes, né? Por exemplo, peixe você não consegue ver o comportamento deles, estão debaixo da água. Então, medidas de monitoramento desses animais para pH, amônia, né? Nível de amônia, temperatura, isso é extremamente importante. Pode passar, professor. Então, concluindo, o profissional de bem-estar animal deve compreender as necessidades e o comportamento das espécies com as quais atua, além de demonstrar sensibilidade para observar, identificar problemas e propor as melhores soluções em cada situação. Beleza? É isso que nós temos para passar para vocês. Tudo isso exige estudo, dedicação, tempo na prática. Muitas coisas a gente vai acabar aprendendo na prática, mas é isso que desejo para vocês: estudos e dedicação na vida profissional de vocês. Beleza, professor. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. A gente passou um pouquinho, mas não tem problema então, tá? Pessoal, lembrando dos recados iniciais, não deixem de visitar lá a página de extensão para ver qual projeto vocês acham melhor para participar. E até semana que vem. Obrigadão, professor. Obrigado, até semana que vem.